Olá meninas, nessa aula a gente vai estar falando sobre como escolher o mapping ideal para o olho da sua cliente. Primeiramente eu vou explicar para vocês o que é o mapping. Meninas, eu desenhei aqui um mapping qualquer só para explicar para vocês o que é de fato o mapping. Então vamos lá. Meninas, o mapping ele é o mapeamento do nosso olho, ele é onde nós vamos colocar cada numeração, quantas numerações nós vamos usar e aonde nós vamos colocar ênfase nesse olho. E, por exemplo, eu tenho o mapping esquilo. O mapping esquilo, ele dá ênfase tanto no final quanto no meio do olho. Ele dá ênfase do meio da íris para o final. Então, ele é a mistura do boneca com o gatinho que eu vou explicar para vocês mais para frente. Nós temos o quadrante de ênfase, de destaque. Nesse caso é o quadrante 11, esse daqui, que é aonde a gente vai colocar a maior numeração. Sempre vai ser assim, onde a gente quer dar destaque, a gente vai colocar a maior numeração. Geralmente também esse quadrante vai ser o quadrante que tem a maior tamanho dentro do mapeamento. Aí como vocês podem perceber, aqui é o canto interno e aqui é o canto externo. Então, nós vamos começar sempre do menor tamanho que a gente tiver. Nesse caso eu coloquei o 8, mas pode ser o 7, o 6, o menor que você tiver. E aí vocês vão colocando sem pular numeração. Por que a gente não pode pular numeração? Para que não fique degrau. Então eu não posso pular do 8 diretamente para o 10. Isso não pode acontecer, porque senão vai dar diferença e vai ficar degrau. Tomem bastante cuidado também se vocês forem colocar mais de uma marca diferente de cílios. Por quê? Porque tem marca que tem cílios maiores que os outros. Então, mesmo sendo tamanho 8, às vezes ele é maior por ser de outra marca. Então, vocês prestem atenção, tomem esse cuidado na hora de fazer o mapeamento. Para você escolher o mapping, você tem que saber o tipo de olho da sua cliente. Então, eu vou dar uma bela revisada. Aqui nós temos os olhos pequenos, que é quando a pupila ela é cortada pela pálpebra inferior e superior. Aqui nós temos os olhos médios, que é quando a pupila encosta na pálpebra inferior, mas ela não é cortada, ela ainda aparece inteira, mas ela encosta aqui. E nós temos os olhos grandes, que é quando entre a íris, né? A íris e a pálpebra inferior, sobra um espaço de esclera visível. Então, esses olhos são grandes. Então, você tem que saber identificar o tipo de olho da sua cliente para depois escolher o mapping, que é o que a gente vai falar agora. Vamos começar falando dos mappings para olhos pequenos, tá? Eu vou desenhar aqui um olho pequeno. Aqui nós temos um olho pequeno e nós vamos falar sobre os mappings para ele. Quando a gente tem os olhos pequenos, nós temos que dar ênfase no meio do olho. Então a gente vai dar ênfase na íris da cliente. Vocês podem até pegar uma caneta, aquelas canetas de gel branca, e marcar aqui na pálpebra de cima onde começa e onde termina a íris dessa cliente. Porque nos olhos pequenos nós temos que dar ênfase na íris, para que tenha uma sensação de abertura de olhar. Vamos supor que aqui o nosso número maior vai ser o 11, então a gente vai aqui na íris colocar o número 11. E nos demais quadrantes nós vamos abrir como se fosse um espelho. Os mesmos tamanhos dos dois lados. Então vamos lá. 11, aqui vai ser o 10, 9, 8 e um 7 aqui, se couber. 10, 9. Aqui no canto interno, no canto externo, vocês não precisam usar a numeração 7. Vocês podem ir até a 8 só. Vocês podem ir no canto interno até a primeira numeração menor que vocês tiverem e no canto externo até a segunda menor que vocês tiverem. A gente vai dar o ênfase aqui no meio do olho, na íris. Então, aqui o nosso olhar vai ter uma sensação de abertura. Vai dar uma sensação que esse olho é maior, que esse olho é mais aberto, que esse olho é mais vivo, mais aceso, assim, vai dar um olhar mais marcante para a pessoa. Nós podemos fazer esse mapping que se chama boneca, vou escrever aqui embaixo. Boneca. Em hipótese alguma, a gente pode fazer esse mapping num olho grande. Por quê? Porque num olho grande, a gente fazendo esse mapping aqui, a gente vai acabar dando a impressão de olho arregalado, de olho esbugalhado. Não vai ficar legal, vai ficar
bem esquisito, na verdade. Então, por isso que você tem que saber identificar, para saber qual é o melhor map que nós vamos estar indicando para essa cliente. Nos olhos médios, a gente vai ter um pouquinho mais de liberdade para estar colocando mais tipos de mappings. Por quê? Porque um olho que tem a característica normal, ele não vai se desvalorizar, entre aspas, com os mappings, por exemplo, para olhos pequenos ou para olhos grandes. Se eu fizer uma boneca nele, não vai ficar uma sensação de olho esbugalhado, porque ele não é grande, ele é o meio termo. Se eu fizer um gatinho, não vai ficar uma sensação de olho caído, porque ele não é grande, ele é meio termo. Um mapping bem legal para a gente estar utilizando num olho que é médio é o esquilo. Eu vou mostrar ele para vocês aqui agora. O esquilo, a gente vai estar dando ênfase no meio da íris pro fim dela. Então, mais ou menos aqui, até um pouquinho mais, ó, a íris acaba aqui, um pouquinho mais, é onde a gente vai estar dando ênfase. Por quê? A gente vai estar valorizando tanto o lado boneca quanto o lado gatinho. Então, tanto o meio quanto o final do olho vão estar sendo valorizados. Então, esse aqui seria um meio termo entre o boneca e o gatinho. Então, aí daqui a gente vai fazer o seguinte. Para o canto interno, a gente vai diminuir até o menor tamanho. Então, vamos supor que seja o 11, 10, 9, 8, 7. E aqui a gente pode diminuir mais ou menos até o tamanho 9. Não tem a necessidade de ir até o último tamanho. 6 e 9. Esse daqui é o mapping esquilo, que vocês podem estar utilizando praticamente em todos os tipos de olhos. Esse aqui é um mapping bem coringa, para que todo mundo saiba fazer. E ele é bem tranquilinho também. Vou falar sobre os olhos grandes. Aqui nos olhos grandes, meninas, geralmente a gente usa o mapping gatinho, mas ele tem algumas variações, como por exemplo o esquilo, ele é uma variação que se junta com o boneca, e também o fox eyes, por exemplo, também é outra variação. Então a gente vai falar de todas elas aqui agora. Meninas, o mapping gatinho, ele não é indicado para olhos pequenos, tá? Porque senão vai dar a impressão de que o olho é menor ainda e vai dar a impressão de olho caído. Então aqui a gente não utiliza o gatinho em olhos pequenos, somente em olhos grandes. Eu vou mostrar como ele é aqui. O gatinho vai ser no final do nosso olho, no canto interno, para dar a impressão de olhos mais puxados. Então, o que acontece aqui? Aqui eu vou fazer um gatinho normal, que seria do final da íris até um pouco antes do canto externo. Então, aqui vamos supor que seria o tamanho 11. A gente desceria aqui mais um número só, iria para o 10. E aqui a gente vai descer até o tamanho menor que a gente tiver. No gatinho, o que é legal? A gente deixar um quadrante um pouco maior, mesmo que o quadrante de ênfase seja o 11, a gente deixar o quadrante um pouco maior, num tamanho menor, para dar essa impressão de gatinho mesmo. Então, aqui seria o 11, o 10 seria um pouquinho maior. 10, 9, 8, 7. O que vocês podem fazer também? Aqui no final, em vez de colocar tudo, em vez de colocar o 10, vocês deixarem tudo 11. Então, aqui ficaria totalmente na numeração 11. Aí, aqui seria o que a gente chama de gatão, de mapping gatão, onde a gente não diminui. Fica legal em pessoas que têm olhos muito grandes e pessoas que gostam desse efeito mais puxado, desse efeito mais gatinho mesmo, mais puxado, que fica mais legal o mapping gatão. Agora eu vou falar sobre o mapping do Fox Eyes. Vai fazer o mapping do Fox Eyes, tá? Ele dá o ênfase bem no finalzinho do olho e ele usa quadrantes um pouco menores, de tamanhos maiores. Por quê? Para dar justamente essa ênfase de um olho bem puxadinho. Eu já vi esse mapping aqui também como um efeito gringa, então vocês podem aplicar ele também sem ser no Fox Eyes. Porque o Fox Eyes aqui, como vocês já sabem, ele é na curvatura L ou na curvatura M, que dá um efeito bem puxadinho mesmo, como se estivesse com um delineado gatinho. Vocês podem aplicar também em outras técnicas, eu já apliquei e achei que o resultado ficou legal. Serve para aquela cliente que não gosta da curvatura L, que acha que fica esquisita no olho dela, mas gosta do efeito puxado. Então, vocês podem estar aplicando também o mapping do Fox Eyes. A gente também vai dar a ênfase no final do olho, mas o que vai acontecer aqui? A gente vai ter quadrantes menores. Então, a gente vai chegar no finalzinho do olho para começar a aumentar. Então, aqui eu vou colocar o tamanho maior, o 12. 12, 11 e 10.
em quadrantes menores, para dar a impressão de ser um olho mais puxadinho. Aqui, como vão ser os tamanhos menores, a gente vai colocar um quadrante maior, o 11, o 10, 9, 8, 7. Por que os tamanhos menores aqui são quadrantes maiores do que os tamanhos maiores, que são o local de ênfase? Como eu falei para vocês, quando a gente coloca um número maior, é onde tem a ênfase do olho. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente quer a impressão de um olho bem puxadinho. A gente quer realmente que só no finalzinho do olho ele fique maior. Então a gente vai colocar tamanhos maiores, quadrantes maiores dos tamanhos menores, para que isso aqui tenha um efeito de gatinho mesmo, de um delineado gatinho. Essa foi a aula sobre mapping, meninas. Até a próxima aula.